Evangelho de Tomé, Prefácio. Palavras de amor. Esse livro que vocês vão ouvir agora contém o segredo da melhoria espiritual. Contém todas as informações que vocês precisam para passar no dia do julgamento. Procurem ouvir com toda atenção isso que está escrito aqui, porque tem todas as informações para o Espírito chegar no dia de aparecer na frente do Pai e poder dizer com toda tranquilidade: eu estou no caminho certo, Pai, e tentei fazer as coisas da melhor forma. Todo ensinamento que vocês precisam para poder crescer espiritualmente está aqui, está neste livro. As outras coisas que vocês ainda terão notícias, nada mais são do que curiosidade. É para aqueles que querem se especializar em algo. Mas esse livro que aqui está é que traz o ensinamento para o seu crescimento espiritual. Esse livro fala, sem falar, o tempo todo nas 4 letras que são a coisa que vocês têm que fazer na vida: o amor. Sem isso, nada se consegue nesse universo de Deus. Sem ter amor no coração, sem ter vida no coração, pois amor é vida, nada se consegue na verdade. Todos aqueles que vivem por objetivo outro, que não seja o de ter o amor dentro de si, um amor sem fronteiras, um amor sem barreiras, um amor sem sexo diferente, um amor sem nível social diferente, um amor sem cor diferente, todos que vivem sem esse amor, com certeza, no dia do juízo, terão alguma coisa apontada contra si. A vida do Espírito é a coletividade, é a busca de que todo mundo é igual um ao outro e que ninguém é melhor ou pior nas leis de Deus. As coisas que nós sempre dizemos não têm nada mais no fundo do que o amor. Sem essa energia, sem esse sentimento, não há vida. A vegetação, pois a vida é esse amor, é essa procura de ser igual a todo mundo. Cumprindo suas missões é que vocês demonstram esse amor pelo seu irmão. É colocando em ação aquilo que levou tanto tempo no plano espiritual para aprender, que vocês trazem o amor para dentro de vocês. É principalmente pagando até o último dízimo, até o último centavo, a dívida de cada um, que vocês conseguem recuperar o amor que perderam ao ofender. Sem essas 3 coisas, não há vida. Passa-se pelo tempo, prorroga-se o processo de encarnação e leva-se mais tempo para resolver seus problemas. Não é para isso que o Espírito vem na carne, não é para as coisas materiais, não é para as tentações materiais que ele vem na carne. Ele vem para provar que ama os seus irmãos e, principalmente, para provar que se ama, porque só consegue se amar quem ama seu irmão. Não é a aparência física que diz se uma pessoa é bonita ou feia. O que diz é o amor que essa pessoa passa nos atos que faz. O ato do amor quase nunca é o ato que a gente esperava ou queria. Quando estamos na carne, queremos a coisa da carne, enquanto que o ato do amor é espiritual. Viver nada mais é do que amar. Passar por essa vida é cada dia estar aumentando o seu amor pelos outros e recebendo mais amor. Mas só recebe amor quem dá o amor. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia amor, recebe amor. E isto é a única coisa que vale a pena nesta vida. É a única coisa importante que existe. Mas este velho não está falando do amor do homem pela mulher. Está falando do amor do espírito pelo espírito, seja ele do sexo que for, classe social, nível de escolaridade, cor ou que religião pratique. É o amor de um pelo outro, não o amor de cobrar, o amor de exigir, mas um amor de buscar a compreensão, um amor de provocar a trégua, um amor de buscar a junção de 2 pessoas para fazer algo, e não o amor de um só para provar que é melhor. O amor não pode nascer dentro porque foi exigido que tivesse amor. O amor tem que brotar, tem que vir de dentro de cada um. Entretanto, esse amor só vai brotar, só vai nascer dentro de vocês na hora em que suas vidas forem entregues totalmente nas mãos de Deus. Só Ele pode ser o amor colocado dentro de vocês. Enquanto o Espírito procura Ele mesmo ser sempre o Senhor de todo o universo, Ele não consegue. Na hora que diz: Senhor do universo, sou uma partícula do Senhor, o amor brota e surge dentro do coração. Nesse livro, vocês aprenderão a parte técnica de como alcançar esse amor. Aqui está
para vocês compreenderem como se alcança o amor. Porém, não adianta nada, como já foi dito, se o baú, cheio de moedas de ouro, ficar no fundo do mar. Se esses ensinamentos não forem resgatados, estudados e colocados na prática, de nada adianta ter esse livro na sua prateleira. Ele sozinho não vai se abrir para mudar a vida de vocês. Toda informação é para ser dividida com o irmão, mas é principalmente para ser o conhecimento e prática de vocês mesmos. Quero finalizar com uma história desse velho. A vida de vocês é um eterno caminhar. Vocês caminham levando uma cruz nas costas, uma cruz que para cada um sempre é mais pesada que a do outro. Aí se conta que existiu um moço que era muito esperto e um dia disse: eu vou ficar andando com essa cruz grande e pesada? Vou fazer uma coisa, vou cortar um pedacinho da cruz e ninguém vai ver. Quer ver só? Ele cortou um pedaço da cruz e continuou caminhando. Engraçado, ninguém falou nada com ele, ninguém cobrou dele aquele pedacinho da cruz. Aí ele disse: está vendo como eu sou esperto? Já que agora eu cortei um pedacinho e ninguém reclamou, vou cortar mais um pedacinho. Continuou andando e ninguém veio dizer para ele que não podia cortar pedaços da cruz. Ele continuou caminhando e confiando, porque a cruz tinha ficado mais leve sem os 2 pedaços. Assim foi ele fazendo a sua caminhada, cortando pedaços da cruz, até que a cruz ficou pequenina e ele a carregou nos ombros, sem sentir muito peso, sem muito problema. Uma multidão caminhava junto dele, cada um com a sua cruz pesada, e ele, o grande homem, o homem que tinha descoberto o sentido da vida que era cortar a cruz, caminha tranquilo, sem esforço, sem sofrimento e sem cansaço. Mas como todos os homens que caminhavam pela planície da vida, um dia ele chegou no desfiladeiro onde tinha um buraco muito grande para passar para o outro lado. Ele então pensou: e agora? Como vou fazer para passar? Aí um anjo apareceu para todos que estavam à beira do precipício e disse: do outro lado está a terra prometida. Do outro lado está a vida que vocês sempre quiseram. Se vocês perceberem, a cruz que cada um carrega é do tamanho exato do buraco por onde vocês têm que passar. Joguem a cruz que ela vai servir de ponte e vocês atravessam. Nosso amigo estava lá com seu cotoco de cruz e ela não alcançava o outro lado do buraco. Os outros passaram pela cruz e no momento que chegaram do outro lado, a cruz sumiu. Mas o homem que carregava o cotoco teve que voltar pela mesma estrada para recolher as partes que ele tinha cortado, para juntar tudo e poder passar. Essa história mostra bem tudo que está escrito nesse livro, mostra bem todas as técnicas que serão passadas. Não adianta fugir das suas lições, não adianta dizer que não precisa provar o que aprendeu, e não adianta, muito menos, fugir dos pagamentos que deve. Na hora de atravessar o desfiladeiro, se a sua cruz estiver muito pequena, você terá que voltar com seus próprios passos para poder achar os pedaços da cruz abandonados. Com as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande governador geral, e com o amor do Pai Eterno e Supremo, nós ficamos muito gratos de poder trazer essa humilde cooperação do plano espiritual para a evolução de vocês. Pai Joaquim, Espírito de Luz, Falange Africana, Preto Velho. Apresentação. Logia 19. Doutrina espiritualista ecumênica. Jesus disse: bendito aquele que era antes de existir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minha palavra, essas pedras vos servirão. Há, pois, 5 árvores no paraíso que não se movem, no verão nem no inverno, e suas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará da morte. Bendito aquele que era antes de existir. Bendito é aquele que é bem falado, no caso por Deus, ou seja, aquele a quem Deus diz que está certo. Essa pessoa é feliz, pois pratica as coisas da maneira que o Pai ensina. Portanto, os benditos são os felizes. Aquele que era antes de existir nos leva a entender aquele que sabe que existiu antes desse momento. A partir do momento que existimos, nos tornamos seres humanos e esquecemos que somos alguma outra coisa. Essa outra coisa é o espírito.
Dessa forma, podemos afirmar que felizes são aqueles que se reconhecem como espírito, apesar de estarem na carne. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minha palavra, essas pedras vos servirão. Os discípulos de Jesus são aqueles que praticam o seu ensinamento, vivem o amor universal. Para nos tornarmos discípulos de Jesus, é necessário que pratiquemos o amor que ele nos ensinou. Para isso, é preciso entender os seus ensinamentos, ou seja, ouvir as suas palavras. Quem isto fizer não precisará de posses materiais, e o mais simples dos elementos da natureza, a pedra, lhe bastará. Aquele que conjugar o amor universal não precisará de ouro ou de qualquer outro metal nobre, apenas uma pedra servirá. Há, pois, 5 árvores no paraíso que não se movem no verão nem no inverno, e suas folhas não caem. A árvore possui um sentido bíblico de fonte da vida, ou do conhecimento necessário para a vida na carne. É isso que também simboliza a história de Adão e Eva, quando a mulher aceita o fruto da árvore para comer. Os frutos da árvore do conhecimento são os ensinamentos necessários para essa vida. A árvore que conhecemos possui raízes fixas, que não a deixam mover-se, mas se entendermos que a sombra projetada por ela é uma extensão do seu corpo físico, podemos afirmar que a árvore se move de acordo com a posição da luz que cria essa sombra. É esse o motivo da colocação das estações do ano. De acordo com cada estação, o sol faz um caminho diferente, e com isso, a sombra muda de posição. Entretanto, as árvores citadas por Jesus não se movem, ou seja, a fonte de energia onde essas árvores se banham, Deus, está sempre na mesma posição. No universo só existe uma coisa imutável: Deus. Deus é imutável porque é a causa primária de todas as coisas e porque é a justiça perfeita do universo. Se ele se alterasse, as coisas seriam diferentes, e isso provocaria injustiça, pois o que já foi justo não mais o seria. Portanto, a fonte que abastece essas árvores é o próprio Deus. Com isso, Jesus afirma que os ensinamentos provenientes dessas 5 árvores do conhecimento são perfeitos e inalteráveis, pois tem Deus como sua fonte. O conhecimento sempre foi e sempre será exatamente o mesmo, pois a sua fonte, Deus, nunca foi alterada, e por isso as folhas da árvore do conhecimento não caem. Dessa forma, podemos afirmar que o conhecimento dessas árvores é completo em toda a sua essência, mesmo que não tenhamos até agora conseguido entender todo ele. Aquele que as conhecer não provará da morte. Os ensinamentos dessas árvores do conhecimento levam o ser humano a entender que ele não precisa passar por uma morte. Até agora entendemos que a morte é um processo de transformação de vida que o ser humano sofre. Por esse processo, o ser humano se transforma em alguma outra coisa que irá viver em outro local. Dentro da concepção geral, com a morte, o ser humano se transforma em alma ou espírito, de acordo com cada crença, e vai habitar o céu ou o inferno, de acordo com o seu merecimento. Não podemos afirmar que o ser humano não mais passará por esse processo, pois o corpo, carne, perecerá. Portanto, a afirmação de Jesus só poderia ser: aquele que conhecer os ensinamentos das 5 árvores terá apenas uma vida em apenas um local de existência. Os ensinamentos. Compreendido o significado das palavras de Jesus, podemos iniciar o estudo do texto. O destinatário dele é claro logo no início: o Espírito. Jesus está se dirigindo àquele que sabia ser antes de existir e afirma que ele será feliz quando reconhecer isso. Essa felicidade nada tem a ver com o estado que o ser humano consegue alcançar por momentos. Jesus está falando da felicidade universal, aquela que os santos alcançam, aquela que cria uma felicidade coletiva, e não aquela que apenas premia desejos próprios. Para Deus, só existe felicidade quando todos os seus filhos estão felizes, e não quando apenas um ou um grupo está.
A felicidade hoje conhecida no planeta é assim. Para que um ser humano sinta-se feliz, é necessário que as suas vontades sejam satisfeitas. Quando todas as coisas acontecem da forma que ele quer, ele encontra a felicidade. Entretanto, para se ter essa felicidade, alguém tem que ficar infeliz, contrariado, fazendo o que não deseja. Dessa forma, Jesus inicia convocando os espíritos para alcançarem essa felicidade universal de ser espírito e viver na glória de Deus. Para isso, diz que o espírito deve tornar-se seu discípulo, ou seja, praticar o que ele pratica. Como vimos, essa prática diz respeito ao amor universal. Esse amor leva o espírito a enxergar o mundo com outros olhos, passa a ver as coisas com uma visão universal e não a sua visão individual que leva à posse das coisas. Quando o ser humano alcança sua felicidade, necessita possuir o objeto dessa felicidade, pensando assim, manter esse estado por mais tempo. O espírito não precisa disso, pois sabe que essa felicidade não está na coisa, mas dentro dele mesmo e em todo o universo. O espírito, aquele que possui a visão universalista, entende que não precisa de coisas para ser feliz, pois a felicidade está dentro dele mesmo e não nas coisas. Mas para alcançar esse estado, é necessário que o ser humano primeiramente se reconheça como espírito, que é, e conheça os 5 ensinamentos básicos da vida, as 5 verdades universais. Esses ensinamentos são eternos e por isso nunca sofreram alterações. Desde o início dos tempos, estiveram presentes em todas as transmissões de Deus aos espíritos na carne, mas não foram compreendidos porque o homem não deixou de ser o que era naquele momento, ser humano, para ser o que era antes, espírito. Vamos ver cada um desses ensinamentos. Primeira verdade universal. Não existe o ser humano, eu sou um espírito. Se o ser humano reconhece que existia antes de ser, é necessário que ele entenda-se como espírito. O espírito é gerado por Deus, por isso é seu filho. Se formos buscar definição do espírito nas transmissões dos enviados de Deus, encontraremos em Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, a informação de que o espírito é o princípio inteligente do universo. Apesar dessa definição clara, mais adiante, a espiritualidade afirma no mesmo livro sobre a forma do espírito. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Fica então o aviso. Não podemos reconhecer o espírito por sua forma, pois ainda não a entendemos. Portanto, se queremos saber quem nós somos, os espíritos que habitam uma carne, temos que procurar a nossa ação e não a nossa forma. Por princípio inteligente do universo, podemos entender a própria inteligência, da forma como a conhecemos. Por isso, se queremos nos procurar nas ações que praticamos, temos que entender que somos a inteligência que habita o corpo. Essa parte do ser humano que até hoje a ciência não conseguiu entender e nem mostrar fisicamente é o que somos nós, mais nada. O resto é acessório para a vida carnal. Não temos braços, pernas, coração, pulmão, pois a inteligência não precisa disso para sobreviver, mas sim o corpo. Essas partes servem apenas para fazer o corpo funcionar e conviver com o mundo em que habitamos. Por isso, Kardec comentou no Livro dos Espíritos, depois da resposta da espiritualidade, a pergunta 88. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca-no na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Devemos nos lembrar que se hoje pouco conhecemos da inteligência, por volta de 1880, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a psicologia, ciência que estuda a inteligência, ainda engatinhava, e por isso o codificador não pôde traçar informações mais precisas.
Hoje podemos conhecer a inteligência como a capacidade de receber informações e sentimentos, analisar, tomar decisões e comandar a prática de atos. Essa é a função do espírito dentro do corpo. A visão ser humano aconteceu por 2 motivos. O primeiro é físico. O homem desconhecia essa informação e, ao contemplar a sua imagem, o que via era apenas o corpo físico. Nem os órgãos internos ele conhecia, e por isso nasceu nele o sentimento de que ele era tudo. Esse sentimento foi sendo passado pelas gerações, apagando a memória espiritual. Por reconhecer-se como corpo e sabendo que este termina com a morte, foi preciso o homem criar outra coisa diferente para depois que morresse. Surgiu o espírito ou alma. Dessa forma, o ser humano formou a imagem que ele sempre foi um ser humano, pois já nasceu assim, mas que ao morrer se transformaria em alma ou espírito, um outro ser. O segundo motivo tem mais a ver com a missão do espírito na carne. Segundo a Bíblia Sagrada, o homem foi expulso do paraíso, veio habitar o planeta Terra por um motivo, o fato de Adão e Eva ter comido o fruto da árvore proibida. Entretanto, isso é um simbolismo como tudo que vem escrito sobre as informações para o espírito. Como vimos nesse texto, a árvore representa a fonte do saber, do conhecimento, e o fruto, o ensinamento. O espírito foi expulso do mundo espiritual e teve que habitar uma carne porque quis possuir um conhecimento, quis ser Deus, que não lhe era permitido, a árvore proibida. Nesse texto, a primeira árvore e seus frutos representam os ensinamentos que, quando ingeridos, nos dirão que os habitantes do planeta Terra são as inteligências que se encontram dentro de corpos físicos. Esse conhecimento leva o espírito a alterar sua visão do universo para as verdades espirituais, pois não deve mais se reconhecer como ser humano, mas sim como espírito que é. Segunda verdade universal: o planeta Terra é um mundo espiritual. Assim como o espírito criou a figura ser humano para se autodesignar enquanto estivesse na carne, ele também criou um local para essa figura viver, o mundo material. Por não se reconhecer como espírito, mas sim como ser humano, foi preciso que ele criasse outros lugares para viver quando se transformasse em espírito, o mundo espiritual. Esses 2 locais precisavam, dentro da concepção humana, ocupar espaços distintos. Por isso, inventou o céu, a terra e o inferno. Entretanto, tudo isso foi criação do ser humano, para explicar o que não entendia, pois não se via como espírito. Na verdade, existe apenas um universo, onde habitam todos os espíritos. A divisão só existe para aqueles que não conseguem compreender as outras coisas. Se não existe mais ser humano, não há mais necessidade de se separar o universo em locais. Por isso, o ensinamento da segunda árvore nos diz que tudo no universo é um mundo espiritual. O que diferencia as coisas não é o espaço físico, mas sim a densidade da matéria que o espírito ocupa ou convive. Quanto mais o espírito avança dentro do conhecimento e da prática das leis de Deus, mais ele se desmagnetiza, podendo então habitar matérias menos densas, as quais não podem ser percebidas por aqueles que se encontram ainda em matérias mais densas. Por esse motivo, o espírito que habita a matéria mais densa do universo, o corpo físico, não consegue ver os outros irmãos que estão dentro de matérias menos densas. Entretanto, eles estão ao seu lado, no mesmo local físico. E não apenas um, mas diversos. São diversas as densidades de matéria que prendem os espíritos que habitam o planeta Terra, de acordo com os diversos graus de conhecimento e prática das leis de Deus. Com isso, podemos reescrever uma lei conhecida no planeta. 2 corpos de mesma densidade não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A separação do universo em mundos diferenciados também contribuiu para a prova que o espírito vem fazer na carne. Ao se sentir isolado do mundo de Deus, o ser humano achou necessário criar um administrador para esse mundo e elegeu a si mesmo como tal. Cada um dos seres humanos
Imagina-se como dono do mundo, de todas as coisas materiais ou não do planeta. O espírito tem que saber que nesse mundo só existe um dono, Deus. Quando deseja administrar as coisas do planeta, o espírito, que se vê como ser humano, quer obter o poder para ser um Deus. Esta é uma das batalhas que o espírito tem que vencer para poder entrar na plenitude do gozo da vida espiritual, mesmo na carne. Esse novo ensinamento transforma o mundo. De professor, o espírito passa a aluno, de rei a vassalo e de comandante a comandado. Conhecendo essa verdade universal, que traz o fruto da segunda árvore, o espírito pode então buscar mais facilmente a reforma íntima, que lhe fará voltar a se sentir como o espírito que era antes de existir. Terceira verdade universal. O espírito vem à carne fazer provas. O espírito não encarna porque quer, mas sim porque a lei universal assim o exige. Mesmo que a encarnação seja feita com consentimento próprio, o espírito o faz porque não tem outra opção, a não ser essa durante o processo evolucionário. A vinda do espírito à carne acontece por 3 motivos. Durante a sua vida antes da matéria, o espírito aprende a lei de Deus e depois, como um aluno de escola do planeta Terra, vem executar provas dos ensinamentos que recebeu. A vida na carne, então, é uma prova que o espírito faz da compreensão dos ensinamentos que recebeu na sua vida espiritual. Essa prova é feita através do relacionamento entre os espíritos na carne, pois interfere na vida de cada um que se envolve com esse espírito. Dessa forma, a prova individual de cada espírito também é uma missão para ajudar a prova dos outros espíritos. Entretanto, quando está fazendo essa prova, cumprindo a sua missão, o espírito pode falhar e acabar produzindo sofrimentos em outro espírito. Quando isso acontece, o espírito tem então que expiar essas faltas. A prova, a missão e a expiação são, portanto, a razão da vinda do espírito para a carne. Dessa forma, fica bem claro que o espírito não está na carne a passeio ou de férias. Ele não vem aqui para se divertir, mas para trabalhar. Alguns, não compreendendo bem essa função do espírito na carne, acreditam que estão nesse planeta para fazer o que bem entendem, mas isso não é verdade. O espírito não está aqui para fazer o que quer, mas para fazer o que não quer, provar os ensinamentos. Não há lugar para descanso, pois essa vida é sempre uma questão após outra, para que depois que acabem as provas, o espírito possa retornar ao mundo espiritual menos denso, enfrentar mais um ano de estudos, para, posteriormente, retornar a esse planeta mais denso e fazer novas provas. Se a vida é uma prova de relacionamento com outros espíritos na carne, podemos dizer que cada fato que acontece em cada segundo é uma questão dessa prova. Essa deve ser a forma do espírito encarar a vida. Não existe uma vida construída pelo ser humano, mas questões de uma prova que Deus coloca ao espírito a cada segundo. Em cada instante da vida do espírito, fatos estarão acontecendo para que ele, com o poder que tem de raciocínio, responda corretamente ou não às questões. Quando responde errado, Deus coloca questões mais difíceis para que o espírito se esforce ainda mais na sua aprovação. Portanto, a vida no planeta Terra nunca será aquilo que o espírito sonha. Ele não está aqui para ter uma vida tranquila, mas sim para responder corretamente às questões da prova. Quarta verdade universal. A prova é de conhecimento e prática do amor universal. Todas as questões que Deus coloca na prova que os espíritos vêm fazer no planeta Terra versam sobre uma matéria, o amor universal. Portanto, o espírito tem que a cada momento responder aos fatos que se sucedem em sua vida utilizando o amor universal. A aprovação final depende dessa utilização constante. A resposta errada do espírito a cada questão é a utilização de qualquer outro sentimento sem ser o amor universal. Podemos definir o amor universal como a soma de todos os sentimentos positivos do universo. Entretanto,
o amor universal possui 3 pilastras básicas, ou sentimentos básicos que o compõem. Alegria. Não existe amor que premie a tristeza. O amor universal tem que ser vivido na alegria plena, para que possa ser assim caracterizado. A alegria plena não é aquela obtida pela satisfação pessoal, mas um sentimento que provoque o prazer coletivo. A alegria plena é aquela que é alcançada com a consciência do mundo universal, ou de Deus, com as suas maravilhas, com a sua justiça, com a sublimidade do seu amor. Somente essa alegria deve permear o amor universal. Compaixão. Esse sentimento ou estado de espírito é mal conhecido entre os seres humanos. Eles acreditam que ter compaixão por uma pessoa é sofrer a tristeza que a pessoa está sentindo. Essa forma de agir extingue o amor, uma vez que acaba com a alegria, primeiro pilar do amor universal. Também não auxilia o próximo, pois a função de um espírito é auxiliar o próximo a encontrar a alegria e o amor universal. A compaixão, componente do amor universal, pode ser definida como a consciência do sofrimento que pode causar a si ou ao outro. Quando um espírito utiliza a compaixão, ele evita de provocar sofrimento ao próximo, pois tem a perfeita consciência do sofrimento que pode causar. Portanto, para se ter o amor universal, o espírito precisa aprender que a compaixão não é sofrer o sofrimento, mas repassar alegria para auxiliar o irmão. Igualdade. Qualquer forma de amor que se baseie em superioridade exprime um domínio. Qualquer que se baseie em inferioridade exprime a submissão. O amor não pode dominar nem se sentir dominado. Portanto, para se ter o amor universal, é necessário se sentir igual às outras pessoas do universo, independente do grau de cultura, social, monetário, espiritual e etc. Todos os espíritos são iguais perante o Pai e devem se portar dessa forma para poder auxiliar os irmãos. Esse amor universal é a base do ensinamento maior de Jesus Cristo quando afirma amar a Deus, a si e aos outros. Não existe outro amor que possa atingir esse grau proposto pelo Mestre. Esse entendimento do amor explica a colocação de Jesus quando afirmou que não veio para alterar as leis mosaicas, mas sim dar o verdadeiro sentido a elas. Quem nutre o amor universal dentro de si é incapaz de matar, roubar, cobiçar, adulterar e etc., porque sabe que terá uma atitude de superioridade, que trará um sofrimento e acabará com a alegria. Juntando-se todos os conhecimentos até agora, podemos dizer que somos espíritos vivendo uma vida espiritual. Essa vida se compõe de provas que Deus coloca para que respondamos às questões com amor universal ou com qualquer outro sentimento. Quinta verdade universal. Todo ato do ser humano é comandado por Deus, na sua forma, de acordo com a essência que o espírito nutre no momento. Se não somos seres humanos, se não existe uma vida material e as coisas não são o que pensamos ser, o que serão então essas coisas? Afirmamos em nossas verdades universais que a vida do ser humano é uma prova para o espírito que habita a carne e, portanto, todas as coisas que acontecem materialmente não passam de questões dessa prova. Por isso, o ser humano não tem condições de nelas interferir, pois seria o aluno determinando a questão da prova. Somente o autor intelectual da prova pode escrever as questões. Dessa forma, Deus escreve a cada segundo na vida do ser humano as questões que o espírito terá de responder, com amor ou sem amor. Fica mais fácil compreender essa verdade universal compreendendo o ciclo da vida. Ciclo da vida: sentir, pensar e agir. Sempre que alguma percepção penetra pelos sentidos do corpo físico, visão, audição, olfato, sabor e tato, o espírito escolhe um sentimento para reagir a ela. Por exemplo, quando a visão forma a imagem de uma pessoa que um dia nos causou algum problema, certamente escolheremos a desconfiança para servir de base para o pensamento.
Diferente será o sentimento se a pessoa sempre houver sido nossa amiga. Nesse caso, sentiremos carinho, amizade e etc. Com base nesse sentimento, Deus comanda, através de seus auxiliares espirituais, uma história que é o pensamento do ser humano. No primeiro caso do nosso exemplo, o ser humano dirá para si mesmo: cuidado, essa pessoa já o magoou. Esse pensamento, entretanto, não é do espírito, mas sim uma intuição que Deus manda a ele. Mas Deus não manda esse pensamento porque quer que o ser humano não goste da outra pessoa, mas porque ele reflete o sentimento que o espírito sentiu. Portanto, se a prova é sentir o amor, esse ser humano foi reprovado naquela questão, e nova questão terá que ser respondida. Podemos então afirmar que o pensamento é uma materialização do sentimento que o espírito nutre pela coisa ou pessoa. É esse pensamento que servirá de base para o ato que será praticado, que também será intuído por Deus ao espírito. Isso fica bem claro com esse texto do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pergunta 526. Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino do homem? Resposta: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário um milagre para isso. As perguntas 527 e 528 expressam ainda melhor esse pensamento, através do qual podemos então afirmar que o espírito tem todos os seus passos conduzidos por outros espíritos enviados de Deus, para que se cumpra o destino de cada um. Esse destino nada mais é do que o merecimento do espírito, ou seja, a resposta a questões anteriores na prova chamada vida. Portanto, as questões que são escritas a cada momento pelo espírito, de acordo com as respostas às perguntas anteriores, não na sua forma, mas na sua essência. Essas 5 verdades universais compõem a base da doutrina espiritualista ecumênica, trazida agora aos espíritos na carne com a intenção de prepará-los para o novo sentido de vida sobre o planeta que está se iniciando e que premiará essa forma de proceder. A doutrina espiritualista ecumênica é representada nessa passagem de Tomé pelas palavras de Jesus, como as 5 árvores que existem no paraíso e das quais o espírito necessita comer seus frutos, colocar em prática, para não mais conhecer a morte, ou seja, para não mais necessitar se transformar em outra coisa para poder viver. Essa é uma doutrina de vida e não de morte, porque diz respeito à vida na carne e não a uma preparação para uma vida posterior. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Encerramos essa lição com o ensinamento de Jesus, divulgado pelo mesmo Evangelho de Tomé, que explica isso de forma definitiva. Logia 3. Jesus disse: se aqueles que vos guiam disserem: vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem: ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Histórico. Extraído do livro apócrifo Os Proscritos da Bíblia. Compilação de Maria Helena de Oliveira Trica, editora Mercúrio. Em 1945, no Alto Egito,
na região de Nag Hammadi, deu-se uma descoberta extraordinária. Um camponês árabe encontrou em uma das 150 cavernas existentes em certa montanha pergaminhos extremamente valiosos. Essas grutas eram usadas como sepulcros desde a sexta dinastia, há uns 4.300 anos. Os pergaminhos estavam encerrados em um jarro de barro de quase 1 metro de altura. Essa história guarda muitas semelhanças com o achado dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, ocorrido 2 anos depois, em 1947. Em ambos os casos, por total ignorância, muitos dos textos foram queimados como lenha, outros viraram sapatos, outros ainda reverteram ao pó ao serem desenrolados sem os cuidados técnicos que exigiam. Os manuscritos de Nag Hammadi fazem parte hoje do acervo do Museu Copta do Cairo. Entre essas maravilhas, encontrou-se o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, que o autor qualifica de secreto. O Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, é uma coletânea de elogios, frases ou palavras atribuídas a Jesus Cristo, e parábolas evangélicas. Esse texto era muito citado como Evangelho de Tomé, que não se deve confundir com o Evangelho pseudo-Tomé. Juntamente com o de Filipe, foi muito usado pelos maniqueus. O interessante é que muito se lia nos escritos dos doutores da Igreja a respeito desse Evangelho, mas não se lhe conhecia o texto. Uma vez encontrado, uma surpresa. Das 114 elogias, 17 já eram conhecidas nos fragmentos papiráceos de Oxytrincus, papiro do século III, descoberto em Vagnesa, antigo Oxytrincus, em 1907. É nitidamente um evangelho gnóstico, com alguns textos de difícil entendimento, muitas vezes devido à distorção da tradução do grego para o copta. Além disso, há dúvidas quanto à língua do original, se o semita ou o siríaco, mas o texto em questão parece não passar mesmo de uma tradução. Introdução, transmitida pela espiritualidade. Tomé, o autor desse evangelho, é filho de José, de um casamento anterior à sua vida com Maria, e, portanto, irmão de Jesus. Entretanto, não era o único, pois da primeira união, José teve outros filhos. Esses irmãos participaram com Jesus de todas as suas peregrinações, porém, 2 deles foram muito importantes, Tiago e Tomé. Filipe era irmão gêmeo de Tomé. Depois do desencarne de Jesus na cruz, os 12 que ficaram como apóstolos, dentre eles os irmãos de Jesus, começaram a escrever o que o Mestre havia dito durante a sua vida. Porque o conheciam, eles não descreveram Jesus como homem, mas procuraram transmitir o que o Mestre havia ensinado. Muito tempo depois da morte de Jesus, começaram a perguntar como tinha sido a sua vida. Foi nesse momento que Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram as histórias que estão na Bíblia. O objetivo desses evangelistas era transmitir como tinha sido a vida de Jesus. Então, as histórias do Mestre, escritas pelos 4 evangelistas, foram aquelas que os apóstolos lhes contaram, e não as que eles próprios tinham vivido. Assim, os autores dos textos constantes da Bíblia apenas escreveram sobre Jesus, sem que tenham sentido a força do seu olhar ao transmiti-las. Escreveram com uma visão para seres humanos os ensinamentos. Porém, os 12 apóstolos que conviveram com Jesus puderam sentir sua força, ou seja, o sentido dos seus ensinamentos, e por isso escreveram as mensagens para espíritos. Entre esses autores que conviveram com Jesus, quem melhor relatou seus ensinamentos, quer em veracidade, quer em entendimento ou quantidade, foi Tomé, que além de ter cuidado de Jesus desde o seu nascimento, tornou-se seu melhor amigo. É o que nós vamos começar a estudar, o Evangelho de Tomé. Nesse Evangelho estão os ensinamentos de Jesus que os escritores dos Evangelhos canônicos ou não conseguiram entender ou não tiveram acesso. A intenção desses ensinamentos, como veremos, é transmitir ao ser humano como se sentir espírito na carne e orientar a sua vida na matéria como tal. Como muitos não conseguiram alcançar essa visão, as religiões abandonaram esse evangelho, dizendo que ele não havia sido intuído pelo alto.
Esse evangelho é composto de 114 logias ou ensinamentos que Jesus transmitiu a Tomé quando estavam a sós. Alguns foram depois até comentados pelos evangelistas, mas a sua grande maioria não é comentada em nenhuma religião. Apresentação de Tomé. Eis as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Dídimo igual a gêmeo. Tomé inicia o seu evangelho afirmando que Jesus era o vivo porque ele continuava vivo na carne. A vida e a morte possuem significados diferentes para os que se sabem espíritos e os que ainda se acham seres humanos. Para estes, estar vivo significa ter ações materiais, praticar atos. Para os espíritos, estar vivo é viver na glória de Deus. Não importa que densidade de matéria o espírito ocupe, ele poderá estar vivo se estiver vivendo na glória de Deus, ou seja, dentro de um mundo espiritual positivo. Para que isto aconteça, é necessário que ele conheça e pratique as 5 verdades universais. Sou um espírito, moro em um mundo espiritual, venho a esta densidade de matéria fazer prova, minha prova é a utilização do amor universal, e Deus é quem escreve as questões dessa prova, pois Ele é a causa primária das coisas. Aquele que compreende essas verdades e as coloca em prática, vive. Quem se vê de forma diferente ou responde às questões da prova com outro sentimento, morre. Tomé afirma que Jesus estava vivo, ou seja, que ele conhecia e praticava essas verdades. Portanto, a primeira afirmação de Tomé é que Jesus nunca teve como base as coisas materiais ou a vida material, mas sempre viveu para o espírito, para as coisas espirituais. O mestre não viveu com sentido de matéria. Todos os seus atos e mensagens dirigiram-se à vida espiritual. Por isso ele estava vivo e continua vivo, mesmo depois do seu desencarne. Todos os espíritos, quando encarnam, vivem apenas para a matéria e, por isso, estão mortos para o mundo espiritual. Isso ocorre porque eles não conhecem e nem praticam as 5 verdades universais. O objetivo de Jesus era, portanto, ensinar essas verdades aos espíritos na carne e, dessa forma, trazer a vida para todos. Será sob esse prisma que iremos analisar os ensinamentos constantes do Evangelho segundo Tomé, o Dídimo.